E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? É isso, mandem notícias, o Pai continua com saudades. Vamos à reflexão de hoje, chegamos aí ao capítulo 34 do livro do Gênesis. Amém? Diz assim o texto, olha, versículo 1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer, mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa, tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociem, adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e ao seu pai Amor. E lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circundando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês e habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. E ali eles lideram, né, a mudança de todos os homens daquela cidade para que eles pudessem passar pelo processo da circuncisão. É interessante a gente observar que quando o texto fala de Siquém, o texto relata que Siquém, dos filhos de Amor, era o mais honrado. E a gente fica pensando: como pode levar em consideração um homem que seria o mais honrado da casa de seu pai tomar uma atitude como essa, de violentar Diná? E achar que isso seria levar em consideração o fato de desejar casar com ela, né? E quando ele, conversando com os filhos de Jacó, ele diz que iria pagar o preço que fosse cobrado. E aí eu lendo esse texto, eu fiquei pensando: mas quanto vale comprar a honra de volta? E eu fiquei pensando, e eu queria que vocês pensassem comigo: quanto vale
Qual é o preço para resgatar a honra de quem foi desonrado? E, obviamente, o meu pensamento aqui, ou a minha fala, não é uma justificativa positiva para o que eles viriam a fazer depois, porque o texto continua e vai relatar que Simeão e Levi, após os homens daquela terra se circuncidarem, Simeão e Levi aproveitam a fraqueza física daqueles homens. Eles entram na cidade com suas espadas na mão e eles matam a todos os homens a fio de espada. E não somente matam, mas eles saqueiam o gado, a riqueza, ainda levam cativos as mulheres e as crianças. E a gente observa, mas será que esse era o preço para se conquistar a honra de Diná novamente? Qual era o preço ideal? O que a gente observa é que o ser humano, ele sempre, tanto Siquém quanto Simeão e Levi, o ser humano, eles têm um senso de justiça, eles têm um senso moral completamente distorcido. A gente observa que os homens, quando buscam soluções, eles buscam soluções de forma trágica. Os resultados nunca serão positivos. Capítulo 34 termina assim. Simeão e Levi, traindo aquilo mesmo que eles disseram. Simeão e Levi, eles traem aquilo mesmo que eles programaram, né? Eles prometeram uma coisa para aquela cidade e simplesmente mataram aqueles homens. E a justificativa deles no último versículo é: que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Sabe, a reflexão que nós vamos fazer com esse texto é essa. Quantas vezes nós achamos que somos desonrados? Mas a pergunta é: qual é a solução? Quais serão as nossas atitudes? Ou qual será a nossa atitude para reverter aquilo que um dia nos colocou em ponto de humilhação? Muitas vezes fazemos promessas para a reconstrução de uma moral e muitas vezes o nosso pensamento, as nossas atitudes, elas não correspondem a uma resposta sadia. Muitas vezes maquinamos as coisas de forma errada. Sabe, filhos do Pai, o que podemos guardar no nosso coração é que já teve um preço que foi pago. Falando em honra, falando em humilhação, a gente observa que um homem foi crucificado. Ele foi humilhado com uma morte considerada como a morte mais cruel, mais desonrosa, porque morte na cruz, a cruz era um lugar de humilhação, era para aqueles que eram os piores, marginais daquela época. E Jesus ocupou aquele lugar. E a questão é: qual o preço que se paga para desfazer isso? Mas o Senhor pagou esse preço. E quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu acho que essa é a maior lição que nós podemos alcançar
dessa história. Saber perdoar é o grande preço que o cristianismo nos mostrou que é possível pagar. Filhos do Pai, reflitam nisso. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por essa reflexão e pedimos para que o nosso dia seja abençoado e abençoador. O Pai ama vocês.